Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender, tá? O que eu vou mostrar para você é um pessoal, né, da década de 1920, 1910, retratando o mundo no passado. Camponeses, né, senhores feudais, entre aspas, né, pessoal mais antigo, retratando robôs, naves voadoras e todo tipo de coisa que você pode imaginar. Então hoje eu vou mostrar essas imagens para vocês, né? E algumas evidências, inclusive, né, uma evidência até bem recente, que eu acho importante que você saiba, tá bom? Lembrando de deixar o seu like, ativar as notificações do canal, se inscrever, tá? E também conheça o meu trabalho, tem um link aí na descrição. Eu não sei qual vídeo que foi, se vai ser o primeiro ou não, mas eu falei sobre isso aqui, ó. Você que está desempregado, como é que você faz para ganhar dinheiro, tá? Para poder sustentar a tua família. Você pode simplesmente gravar sons de chuva, sons de ambiente, colocar no YouTube e vender o seu trabalho. É claro que exige uma ciência por trás de configurações, anúncios, tá? Quem quiser saber mais a respeito, tem links aí na descrição. Mas dá para você trabalhar sozinho também, tá? Mas é mais para quem valoriza aí o meu serviço, tá bom? Então vamos continuar para você poder entender. Esses quadros aqui, eu vou adiantar de antemão, não são quadros que foram pintados em 1920. Apesar de ele estar retratando 1920, tá? Não foram pintados em 1920. O pintor desses quadros, se não me falha a memória, tá? Inclusive tem o nome dele aqui, eu vou até pegar de uma vez. O pessoal pede fontes, tá? Ele pintou isso aqui na década de 90. Só que esse rapaz que pintou esses quadros, dizia-se a ciência, ficou louco, ficou maluco da cabeça, o cara inventou uma realidade paralela. Quando ele publicou esses quadros, na década de 80, chamaram muita atenção. A mídia disse que o cara tava louco. Aí, louco, meu, o mundo todo tá cheio de loucos. Aí não deu muito certo. Aí falou que o cara era surtado, não deu muito certo. Aí de repente falou que o cara tava viajando. A beleza exilada. Não deu muito certo. Aí simplesmente o que aconteceu? Começaram a falar que ele estava desenhando uma realidade paralela. E o caso abafou. Parece que engoliram dessa vez. Uma realidade paralela. Uma realidade paralela. Que delícia! Então simplesmente, né, deu um bafuado do cacete, né? E ao que tudo parece, né, o que abafou o caso foi chamado de realidade paralela. Então o cara descreve, né, simplesmente camponeses e máquinas robóticas gigantes, tá, saindo fumaça. Bom, para quem acompanha o meu canal sabe que eu estudo uma tecnologia chamada dieselpunk, ok? Que é um grande avanço tecnológico baseado em diesel, baseado em minerais, que simplesmente fazem grandes máquinas funcionarem, tá? Se você assistir Sherlock Holmes, BioShock, você verá máquinas como essa sendo trabalhadas, pelo menos o conceito. Então essas grandes máquinas, elas são retratadas numa cultura chamada dieselpunk, que é quando a civilização ela evoluiu baseado no petróleo, né? Imagina o petróleo sendo a fonte principal de conhecimento, de tudo. Tudo gira em torno do petróleo. Nós não vivíamos em torno do petróleo. Até a década de 80 era mais ou menos isso aí mesmo, mas depois mudou, tá? Então assim, os caras desenvolvendo baseado no petróleo. Por isso que essas máquinas saltam fumaças demais, tá? Só que as pinturas desse cara são máquinas que parecem que viraram sucata. E toda grande guerra gera sucata mesmo. Por exemplo, houve uma guerra colossal. Simplesmente, depois que os seres humanos conseguiram vencer, alguma coisa aconteceu, essas máquinas viram entulho, tá? Elas viram entulho e provavelmente somem por aí, elas não aparecem mais. Então elas vão virando entulho. E o cara descreveu basicamente isso, os caras camponeses e essas máquinas de entulho, entulho, né? E o pessoal utilizando essa tecnologia para tentar resgatar alguma coisa. Então o que eu acredito? Tá? Vou te explicar para você poder entender. Dieselpunk não é a primeira, né, tecnologia da raça humana. Tem outras tecnologias, tá? Mas o que eu acredito é o seguinte, vou voltar para esse quadro aqui que eu já fiz no vídeo, mas é breve, tá? Eu acredito o seguinte, a raça humana desenvolveu
a tecnologia baseada em steampunk, que também tem os seus minerais, mas é baseado em cristais. Então a raça humana conseguiu desenvolver grandes avanços tecnológicos, tá? E aí, alguma coisa aconteceu no passado, eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive é o penúltimo vídeo anterior a esse, que houve guerra, né, no passado entre seres humanos e máquinas, ou ETs, anjos, né? Eu já vi explicando sobre isso, e que aparentemente os seres humanos venceram, eles venceram esses seres. A tecnologia retratada pelos seres humanos, ao meu conceito, é a steampunk, que também usa diesel, que coloca aquelas naves voadoras, inclusive... Eu vou pegar rápido aqui só para você não perder. O que é dieselpunk? Isso aqui, ó, naves imensas, tá? Nesse caso aqui ela é energia elétrica, mas naves imensas, deixa eu pegar uma aqui, ó, naves imensas voando no céu baseado em carbono, tá? Eu devo ter uma imagem mais bacana aqui para mostrar para vocês, mas é basicamente isso aí, tá? Isso é dieselpunk. Voltando aqui para você poder entender, tá? Então simplesmente houve uma guerra. A tecnologia humana era baseada em steampunk, e aí tudo virou sucata, e aí provavelmente deve ter... Olha como é que é a programação preditiva. Eu não assisti esse filme, não assisti, mas eu sei que ele existe. Deve ter algum filme, escuta bem, deve ter algum filme que os seres humanos viajam ou para uma realidade, ou para um planeta que tudo é sucata. E eles usam sucata para sair do lugar. Tem ou não tem um filme como esse? Alguém que está assistindo esse vídeo, a gente está passando de 10 mil pessoas que assistem esse vídeo. Se você conhece algum filme, alguma coisa, seriado, anime, que eles viajam para algum lugar, um planeta, seja o que for, e de repente eles usam sucata para sair dali, adivinha só que referência que é? Pois é, você não consegue imaginar nem aquilo que você nunca viu, nunca estudou, nunca falaram para você. Então, obviamente, né, são informações do passado. E aí nós temos aqui eles retratando, né? Os caras retratando essas máquinas. Parece que os caras tentando usar essa máquina, usar o que sobrou dessa máquina, tá? Quando existe... Eu quero bem explicar isso aqui para vocês. Quando existe máquinas como a dieselpunk, que também usa circuito eletrônico integrado, microcircuitos, não é como hoje em dia, são maiores, tá? Mas são funcionais. Quando essas máquinas, elas enguiçam, elas ficam enferrujadas e não funcionam mais, é porque houve uma guerra plasmática, alguma energia baseada em campo eletromagnético explodiu e tudo que é eletrônico parou de funcionar, torrou todos os microcircuitos. Inclusive, deixa eu tentar pegar uma imagem para vocês aqui, eu já falei sobre isso aqui, deixa eu tentar pegar a guerra plasmática, ó. Eu já até falei sobre isso, eu até coloquei um vídeo aqui, no minuto 2:50, ó. É só para mostrar para vocês, eu vou tirar o som, tá? No minuto 2:50 aqui, ó, 2:50, ó, o cara virando pedra, né? E aí, ó, toda a humanidade virando pedra. Eu já até mostrei sobre isso aqui. Então, são coisas, né, do passado. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Então, o cara tá retratando sucatas, inclusive sucatas do tamanho colossais, ó, colossais mesmo, tá? Seres imensos. Então tá lá, os caras retratando essas máquinas atrofiadas no canto aí, ó. É o que parece, tá? Ah, mas o cara quis chamar atenção. Ele foi chamado de louco na mídia à toa, né? Claro que foi. Então tá lá retratando essas máquinas, né? Retratando essas máquinas atrofiadas. E ao que tudo parece, essas máquinas não têm tanto interesse em animais, né? Óbvio. Mas tá parada lá, os caras parados, ó, tá vendo? Retratação de... E esse cara, ele fala que foi 1920, ele fala, foi essa data. Eu não sei, eu acho que não, acho que ele tá... Acho que pagaram para ele falar isso aí, não sei, porque 1920 eu não sei, tá? Mas coincidentemente essa data que ele tá falando, do ano de 1900, é a mesma data de Guerra Entre Mundos. Só para você ver que um cara que está retratando uma coisa está bem próximo da outra. As informações estão casando, tá? Não sei se você percebeu isso. Então tá lá, ele retratando tecnologias do passado, né? Então com tecnologia chinesa, japonesa e esses robôs para tudo quanto é canto, cara, tudo virando carcaça. Aí por que a gente faz a pergunta, por que no Japão, na China, no Brasil, na Europa, sempre tem filme com robô, anime de robô? Por que tem tanto robô? Por que existe tanta programação preditiva sobre robôs gigantes? Adivinha? Porque existiram no passado e é preciso encobrir o fato, né?
Então tá lá, né, a retratação desses robôs, né, o cara fala, não, isso aconteceu mesmo, aparentemente algumas máquinas funcionam, tá lá os caras retratando essas máquinas aí. Então o cara tá falando, não, tem essas máquinas existiram e tal. Olha que ser horroroso. Imagina você ver um trem desse na rua. É orar o Pai Nosso, pedir para Deus, Jesus Cristo, para me salvar, porque não tem mais o que fazer não. Então olha aqui para você ver, olha lá, essas coisas loucas aí. Pois é, então o cara vai descrevendo, né? E vai descrevendo, descreve sobre essas máquinas, e é o que tudo parece. O pessoal tá trabalhando aqui, ó, parece que ela tá enguiçada. Parece que essas máquinas estão enguiçadas. Parece que alguma funciona, e ela soltando esse tipo de plasma. Meu irmão, 1902. O mesmo cara de 1980, que eles desenhou isso aqui, mesmo ele desenhando, já é um conceito muito avançado para a sua época em questão, tá? Então tá lá, o cara descrevendo essas máquinas de forma totalmente estranha. Não, camponês e as máquinas enguiçadas, né? Não sei, onde é que foi parar essas máquinas? Não me pergunte, meu irmão. Eu não tava nessa época, eu não tô vendo elas também, né? Mas o curioso fato o pessoal batiu o pé com isso aqui. Então tá lá, as máquinas aparecendo. Deixa eu pegar aqui, de novo, máquinas aparecendo, tá? E aí, eu mostro pra vocês. Pois é. A ficção imita a realidade. Olha só, conceito de Segunda Guerra Mundial. Pois é. Usaram, olha lá, que delícia. Né? Mas o Net Geo Discovery Channel é cena do Hitler. É que delícia, né? Então é isso que os caras falam, né? Então olha que coisa interessante. Então tá lá, né, essas... Olha os detalhes. Eu quero que você veja os detalhes. Olha os detalhes. Olha os detalhes, tá? Isso aqui, ó, olha só, é Photoshop? Photoshop. A mesma máquina sendo vista de dois ângulos diferentes. Olha que delícia, a mesma. Pois é. Então eles conseguiram, olha só, os caras conseguiram reproduzir uma máquina do ano de 1900 na G2 e na G1. Então eles conseguiram reproduzir, tá? E olha que coisa interessante, né? Isso aqui, ó, é um robô chamado Method 2. Esse cara aqui, ele tá dentro de um laboratório. E olha aqui, ó, o pessoal tá desenvolvendo, tá trabalhando. Tem até umas pernas aqui gigantes, ó. E o cara desenvolveu uma coisa chamada Method 2, que é um robô. Então assim, se hoje é possível, e no passado não era não. E adivinha só. Olha o que os japoneses construíram, que delícia. Delícia gelada. Olha lá, olha o tamanho desse negócio. Os japoneses construíram. Pois é, programação preditiva, meu irmão. Então quando você vê um trem desse tamanho aqui, é isso que eu falo para vocês. É isso que eu falo para vocês. Esses robôs gigantes, eles existiram. Não é mistério que os anjos repassaram tecnologia para os seres humanos. Quando você pega Gênesis 6, fala que os anjos de Deus, eles olharam para baixo, né? Inclusive no livro de Enoque dizem que são os sentinelas, olharam para baixo, viram as mulheres criadas por Deus, né? E falou assim, ó, muito bonitas elas, né? E eu quero, para falar a palavra amizade aqui, é namorado das mulheres, né? Então eles se reuniram, fizeram mútuos juramentos, desceram pelo Monte Hermon, tá na Bíblia isso aí. E simplesmente, né, começaram a se procriar com as mulheres. E não me pergunte, eu não estava lá na época, e saíram seres horrorosos dali, tá? Não sei se foi por hibridização, se foi por... não sei, cara. E aí, de repente, no livro de Enoque, é dito que cada anjo repassava conhecimento. Então é dito que os anjos, eles repassavam conhecimento para os seres humanos, conhecimento proibido. Aí a gente faz a pergunta, se aparece um robô desse tamanho aqui, que são conhecimento dos céus, não dos seres humanos. Ah, que delícia, né? Não vou dizer que nos céus tem um robô desse tamanho não, porque não tem. Mas tem grande tecnologia nos céus, isso eu posso te garantir. Então assim, é o que eu venho dizendo. Então não me é curioso o fato, o quê? Ter acontecido uma guerra no ano de 1900 e a consequência do vencimento dessa guerra é os robôs encalhados. Simples assim. É o que eu acredito, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações, confira os links, tá? Aqui embaixo e comente aqui embaixo o que você acha que é isso, tá? Sou o Humberto Volto, estou ficando por aqui. E como eu falava no bordão passado, valeu, falou e foi!